É é um culto, na verdade, não um culto de oração. E nós vamos dar continuidade à pregação que foi feita no sábado, no último culto nosso, que foi sobre Techuvá, retorno, arrependimento e o caminho de retorno ao Senhor, sendo o caminho Yeshua. Ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então é por meio dele que nós retornamos ao Pai, certo? E hoje o culto de oração é uma continuação da pregação que falou sobre arrependimento. Nós falamos sobre arrependimento e sobre a postura de quem se arrepende, certo? Falamos que o arrependimento ele vem sempre junto com um posicionamento físico. Ele não vem sozinho, ele não vem acompanhado de uma inércia. Um arrependimento genuíno, ele vem acompanhado de uma transformação, de uma mudança, de um posicionamento, tá? Então hoje nós vamos ter esse posicionamento diante do Senhor. É como se nós fôssemos fazer um pré-Yom Kippur, tá? Estamos chegando aí perto da data de Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da expiação, dia do perdão, tá na Bíblia. Este ano vai acontecer no anoitecer do dia 1 de outubro. E é um dia que o Senhor pede para que nós fiquemos introspectivos, para que nós quebrantemos o nosso coração, para que nós nos humilhemos diante da presença do Senhor, para que nós, constrangidos e quebrantados diante da grandeza do Senhor, nos arrependamos, peçamos perdão. É um dia onde não se come, é um dia de jejum, e é um dia onde nós abrimos o nosso coração diante do Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas e recebemos a expiação. No Antigo Testamento, eles faziam ofertas de expiação. Nós sabemos que a nossa oferta já foi feita na cruz do Calvário. Yeshua morreu como oferta perfeita de expiação pelos nossos pecados, pela culpa, como oferta de comunhão. Então, nós já temos o sacrifício, nós precisamos do arrependimento, certo? Esse é o dia do Yom Kippur. E hoje vai ser como se fosse um presságio para o Yom Kippur, um preparo para o Yom Kippur, né? Na tradição judaica, estamos desde o começo do mês de Elul nos preparando para isso. Estamos desde o começo do mês de Elul fazendo orações diárias, pedindo perdão pelas nossas limitações, pelas nossas fraquezas, pelo nosso pecado, nos constrangendo e nos quebrantando diante do Senhor. E é claro, muito claro para mim, o quanto o Senhor está preocupado com esse nosso quebrantamento, com esse nosso posicionamento. Estamos lendo no Instagram, quem me acompanha lá, se você não acompanha, me segue, Maria, a Filha de Deus. Estamos fazendo a leitura de Isaías. Aliás, aqui no YouTube também tem o meu canal, Maria, a Filha de Deus, pode me seguir aqui também. Estamos lendo Isaías e não ao acaso, né? Sabemos que não existe acaso com o Senhor. Hoje foi falado sobre Isaías 22, que o Senhor desejava que as pessoas estivessem vestidas de pano de saco, ou seja, vestidas de uma forma mais simples, como hoje eu estou aqui. Podem ver que eu não me maquiei, não arrumei cabelo, pus uma roupa preta, num sinal de quebrantamento diante do Senhor.
e que em Isaías 22 fala que o Senhor esperava que as pessoas estivessem dessa forma, arrependidas, prostradas, e elas estavam comendo e bebendo como se não houvesse amanhã, preocupadas somente com os bens materiais, com as coisas da carne, em se alegrar com os banquetes do mundo. E nós estamos na contramão disso, porque eu entendo que o Senhor está chamando todos nós para esse momento de arrependimento, de forma individual e de forma coletiva. De forma individual e de forma coletiva, como igreja brasileira, como nação brasileira. Então nós vamos orar, tá? Hoje o culto de oração é sobre arrependimento, ok? Eu vou começar orando Salmo 51. Depois eu vou fazer uma outra oração e mais uma outra oração. Uma oração que eu escrevi, vou ler, e outra oração vou fazer ao vivo, de improviso, enfim. Vamos começar com o Salmo 51. Vamos lá. Tem misericórdia de nós, ó Deus, pelo teu imenso amor, pela tua grande compaixão, apaga as nossas transgressões. Lava-nos de toda a nossa culpa e purifica-nos do nosso pecado. Pois nós mesmos reconhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado nos persegue. Contra ti, somente contra ti pecamos. Fizemos o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em nos condenar. Sabemos que somos pecadores desde o nosso nascimento, desde que nos concebeu a nossa mãe. Sabemos que desejas a verdade no íntimo, e no coração tu nos ensina a tua sabedoria. Purifica-nos então, Senhor, com hisopo, e ficaremos puros. Lava-nos, e mais brancos do que a neve seremos. Purifica-nos, Senhor, com o sangue de Yeshua, e ficaremos puros. Lava-nos, e mais brancos do que a neve seremos. Faze-nos ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que tu mesmo esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos nossos pecados, e apaga, Senhor, todas as nossas iniquidades. Cria em nós, Senhor, um coração puro. Renova dentro de nós um espírito estável. Não nos expulse da tua santa presença, nem tires de nós o teu Santo Espírito. Devolve-nos, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-nos com o espírito pronto a obedecer a ti. Então, ensinaremos os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Livra-nos, Senhor, da culpa dos nossos crimes, ó Deus da nossa salvação, e a nossa língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos nossos lábios, e a nossa boca anunciará o teu louvor. Tu não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão nós os traríamos. Os sacrifícios que agradam ao Senhor são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Por tua boa vontade, faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e dos novilhos que serão oferecidos sobre o teu altar. Senhor, nós bem sabemos que tu não se agrada de sacrifícios, que o Senhor ofereceu o sacrifício em nosso lugar, que assim como o Senhor fez com Abraão, ao pedir Isaac,
que o Senhor providenciou um cordeiro para morrer no lugar de Isaac, que o Senhor providenciou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar. O Senhor entregou o sacrifício, a oferta perfeita, porque o Senhor queria nos mostrar que o que o Senhor espera de nós é um coração contrito, quebrantado. Senhor, que nós possamos, diante da oferta perfeita, que é Yeshua, quebrar os nossos corações, abrirmos os nossos corações a Ti, confessando os nossos pecados, arrependidos, prostrados, de forma a receber de Ti a purificação dos nossos pecados, o perdão das nossas falhas, das nossas iniquidades, e o fortalecimento para cumprirmos a Tua lei e Te obedecermos fielmente. Senhor, nos capacita com Teu Espírito Santo a fazermos diferente. Nos capacita, Senhor, a abandonarmos de vez os nossos pecados e nos santificarmos dia após dia com o Teu Espírito Santo em nós. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, misericordioso e piedoso, paciente, abundante em bondade, nos colocamos rendidos aos Teus pés, com o coração quebrantado, para buscar a Tua face e a Tua misericórdia. Confessamos diante do Senhor que pecamos. Pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por ações. Falhamos em amar o nosso próximo, amar em coração e em atitudes. Falhamos em confiar plenamente no Senhor em todas as circunstâncias. Falhamos em usar nossa vida para a Tua glória e manifestação do Teu reino. Falhamos porque somos mesquinhos, falhamos porque somos egoístas, falhamos porque somos avarentos, falhamos porque somos rebeldes, falhamos porque somos obstinados, falhamos porque fomos negligentes, falhamos porque fomos orgulhosos, falhamos porque fomos medrosos, falhamos porque fomos duros de coração, falhamos porque fomos desobedientes, falhamos porque fomos autossuficientes, falhamos porque fomos arrogantes, falhamos porque fomos impuros, falhamos em seguir as Tuas leis, falhamos em seguir os ensinos de Yeshua. Pecamos de forma consciente, pecamos de forma inconsciente. Pecamos com palavras vãs, pecamos pela falta de bondade, pela falta de generosidade. Reconhecemos o nosso caráter pecador, mas reconhecemos também o Teu caráter perdoador. Reconhecemos as nossas falhas e Te pedimos perdão. Arrependidos estamos, queremos mudar e pedimos a Tua ajuda. Nos dá forças, Senhor, para fazer diferente. Nos dá forças, Senhor, para consertar os nossos erros. Nos ajuda a pedir perdão e reparar os erros que afetam ou que afetaram outras pessoas. Nos perdoa, Senhor, nos absolve. Expia os nossos pecados em Yeshua. Tem compaixão de nós. Recebe-nos em Teus braços e nos dá sabedoria, força e coragem para seguirmos as Tuas leis e os Teus mandamentos. Nos conduz, Senhor, em justiça, retidão e amor. Nos enche do Teu Santo Espírito, para que possamos seguir no caminho que é Cristo Jesus, o único caminho que nos leva de volta a Ti. Te agradecemos, Abba, Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Adonai Eloheinu. Não somos dignos e merecedores, mas Tu és grande para nos perdoar e bondoso em nos oferecer, mais uma vez, oportunidade de ajustarmos a nossa vida
dentro da tua santa e justa lei. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, de forma individual e de forma coletiva, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, de forma individual e de forma coletiva, como nação e como igreja. Senhor, nós te pedimos perdão como nação, Senhor. Nós te pedimos perdão, Pai, como nação brasileira, pelo pecado de idolatria, Senhor. Por sermos um povo idólatra, Senhor. Um povo que idolatra, Senhor, santos, anjos, imagens. Por sermos, Pai, uma nação que idolatra pessoas, jogadores de futebol, cantores, artistas, políticos. Por termos, Senhor, uma idolatria expressa, Senhor, no nosso país, aonde quer que seja, inclusive dentro das igrejas, por adorarmos e idolatrarmos pastores, placas denominacionais, pregadores, fazendo de servos teus artistas gospel. Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa-nos como nação, Senhor, pelos pecados de idolatria, dentro e fora da igreja, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelo pecado da corrupção. Perdoa-nos, Pai, pelo jeitinho brasileiro, Senhor, que aprendemos desde cedo, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por essa característica que é vista como marca registrada do povo brasileiro. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelos pecados de lascívia, Senhor. Pelos pecados de imoralidade sexual, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelo excesso de sexualidade, Senhor. Pela sexualidade precoce de crianças, adolescentes. Pela sexualidade envolvida nas músicas, Senhor, nas danças e nas festas do nosso país. Nos perdoa, Senhor, pela idolatria ao corpo, pela idolatria à sensualidade. Nos perdoa, Senhor, por sermos conhecidos não pelo teu evangelho, mas pela nação do futebol, do carnaval e das mulheres seminuas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, porque reclamamos, mas muitas vezes somos coniventes. Bancamos e financiamos instituições que estão por detrás disso. Bancamos instituições de televisão, de canais de internet, cantores que pregam tudo isso através das suas músicas, das suas letras, que colocam de forma cultural, implantam de forma cultural isso na nossa sociedade. Nós consumimos, muitas vezes sendo cristãos, nos dizendo cristãos, né, Senhor? Perdoa-nos, Pai, porque somos uma nação que se diz ser maioritariamente cristã, mas não agimos como cristãos. Não nos santificamos, a nossa conduta não é santa. Vamos à igreja um dia da semana e achamos que tudo isso basta. Não nos santificamos nas nossas vestimentas, não nos santificamos na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, nas músicas que ouvimos, nos programas que assistimos, nas pessoas que seguimos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelo pecado da hipocrisia, quando dizemos que somos uma coisa, mas não agimos como tal. Perdoa-nos, Senhor, por esperar que a nossa salvação venha de governos, por esperar que a nossa salvação venha de político A ou B, ou C ou D, quando a nossa salvação vem da cruz do Calvário. Perdoa-nos, Senhor, por vermos como inimigos fatais pessoas que não concordam com a nossa visão, por desejarmos o mal de outra pessoa por ela não concordar com a nossa visão. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que negligenciamos o teu evangelho, pelas vezes que odiamos o nosso irmão, ou seja, pelos pecados de homicídio, porque o Senhor disse
no Sermão do Monte, que se antes nós ouvíamos que matar o irmão era homicídio, que agora odiar era considerado homicídio também. Perdoa-nos, Senhor, porque somos uma nação de homicidas, temos nos tornado uma nação de homicida, levantando bandeiras de ódio uns contra os outros. Senhor, nos perdoa como nação, Senhor. Nos perdoa, Pai, nos perdoa pelos pecados coletivos brasileiros, Senhor. Nos perdoa pelo pecado de pedofilia. Nos perdoa, Senhor, por fazermos do corpo das nossas crianças palcos sexuais, Senhor. Por acharmos normal crianças pequenas dançando danças sensualizadoras, danças que são repletas de conteúdos sexuais. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai, por colocarmos dentro das nossas casas, levantarmos altares idólatras, altares de imoralidade sexual. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos por não nos posicionarmos quando o Senhor deseja que nós nos posicionemos, por termos vergonha do Teu Evangelho, por sermos cristãos que não testemunham o Teu Evangelho, que dão mau testemunho. Perdoa-nos enquanto igreja brasileira, por sermos conhecidos pelos casos de pastores pedófilos, pastores que abusaram do poder, pastores corruptos que enriquecem em vez de cuidarem das ovelhas. Perdoa-nos, Senhor, pelos templos megalomaníacos, imensos, gigantes, repletos de pessoas, mas totalmente vazios da Tua presença redentora. Perdoa-nos, Senhor, como igreja brasileira, por darmos mais importância para um canal de YouTube, para as curtidas, para as visualizações, do que para as pessoas que estão sentadas nos bancos dessas igrejas. Perdoa-nos, Senhor, por termos feito da Tua casa lugar para as pessoas ricas e não para aqueles que precisam, para os órfãos, para as viúvas, para os necessitados, para os moradores de rua, para as prostitutas. Perdoa-nos, Senhor, porque na Tua casa não tem espaço para essas pessoas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por sermos e agirmos como fariseus, preocupados com as regras religiosas, em vez de nos preocuparmos em alcançar e transformar vidas. Perdoa-nos, Senhor, como igreja brasileira, por pagarmos cachês altíssimos para pregadores da Tua palavra e não darmos um centavo para as pessoas que precisam. Ignorarmos a justiça social que tanto fala a Tua palavra, para enriquecermos os que se dizem Teus servos. Nos perdoa, Senhor, por pregarmos de Rolex, carro importado, quando ovelhas Tuas congregam conosco e estão passando dificuldade e fome. Nos perdoa, Senhor, pelo egoísmo que existe dentro da Tua casa. Nos perdoa, Senhor, pelo mau comportamento dos nossos líderes religiosos. Perdoa-nos, Senhor, perdoa a Tua igreja, Senhor. Perdoa a Tua igreja que está preocupada com quantidade de pessoas, com quantidade de filiais, como se fosse uma empresa, com a qualidade do som, com a qualidade do instrumento, com a cor das paredes, mas não se preocupa com o coração, não se preocupa em se santificar, não se preocupa em seguir as Tuas leis, os Teus mandamentos. Perdoa-nos, Senhor, como igreja brasileira, Pai, pela idolatria gospel, Senhor. Pessoas preocupadas em chamar atenção, em receber aplauso, em serem aprovadas pelo mundo.
em venderem o teu evangelho, se sustentarem através dele. Que venha à tua casa como comércio, como que fizeram da tua casa um covil de ladrões. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai, pela distorção do teu evangelho, por esse falso evangelho de prosperidade fácil, de hipergraça, que fizeram da tua santidade uma moeda de barganha. Perdoa, Senhor, a tua igreja, Senhor. Perdoa, Senhor, a tua igreja. Que coloque em homens a esperança da salvação. Ah, Senhor, perdoa a tua igreja, Senhor, que não tem tempo para se debruçar diante da tua palavra, mas tem tempo para assistir live sobre política. Perdoa, Senhor, a tua igreja, que não tem tempo para ler a tua palavra e meditar nela de dia e de noite, mas tem tempo para ficar em redes sociais, curtindo, assistindo e vendo coisas sobre política. Declarando e espalhando ódio, deixando raízes de amargura tomarem conta dos vossos corações. Perdoa, Senhor, perdoa, perdoa. Perdoa, Senhor, perdoa. Perdoa a tua igreja, Senhor, que te procura pelo que o Senhor pode dar e não pelo que o Senhor é. Que se preocupa que se preocupa em receber e não em dar. Uma igreja consumista e não uma igreja servidora do reino. Perdoa, Senhor, perdoa-nos pelos pecados coletivos da nossa nação e da igreja brasileira. Perdoa-nos, Senhor, por sermos uma igreja que acha bonito comer que nem uns porcos, que se vangloria de não beber, mas de comer que nem uns trogloditas glutões, por acharem bonito dizer que não bebe, mas come, que é uma beleza. Perdoa, Senhor, pelo pecado da gula inflamado dentro das tuas casas, por fazerem do banquete da comunhão uma vergonha para o teu evangelho. Perdoa, Senhor, perdoa. Perdoa-nos pelos pecados individuais. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados individuais. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos pela preguiça, perdoa-nos pela apostasia, perdoa-nos, Senhor, pelo egoísmo, perdoa-nos, Senhor, pela ira, perdoa-nos, Senhor, pelo ódio, perdoa-nos, Senhor, pelo ciúme, perdoa-nos, Senhor, pela inveja, perdoa-nos, Senhor, pela maledicência, perdoa-nos, Senhor, pela fofoca, perdoa-nos, Senhor, pelas más inclinações, perdoa-nos, Senhor, pela reclamação, perdoa-nos, Senhor, pela murmuração, perdoa-nos, Senhor, pela ingratidão, perdoa-nos, Senhor, pelas desculpas esfarrapadas que damos, Pai, para não ter tempo contigo, pela falta de tempo que dizemos que temos, quando na verdade falta-nos prioridade. Perdoa-nos, Senhor, pelo pecado da glutonaria, pelo pecado da imoralidade sexual, pelo pecado da lascívia, pelo pecado do adultério, pelo pecado da mentira, pelo pecado do engano, pelo pecado da corrupção, pelo pecado da idolatria. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos em nome de Cristo Jesus pelo pecado da vaidade. Perdoa-nos, Senhor, pelo pecado da mesquinharia. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos. Se há algum pecado que eu não lembrei de pronunciar, perdoa-nos também, Senhor. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos. Não porque somos merecedores, mas porque Tu és bondoso, misericordioso, longânimo, um Pai perdoador. E porque nós estamos arrependidos, prostrados diante de Ti, com o nosso coração escancarado, Senhor. Perdoa-nos pelo pecado da desobediência, por sabermos o que precisamos fazer e muitas vezes não fazermos. Perdoa-nos, Pai, pelo pecado da negligência, da omissão.
Porque não há pecado apenas em fazer o mal, mas em não fazer o bem que o Senhor espera de nós. E muitas vezes nós não fazemos esse bem. O Senhor nos mostra o que o Senhor quer que nós façamos, o que o Senhor quer que nós façamos e nós não fazemos. Nos perdoa, Senhor, pelo pecado da omissão, de sermos negligentes com os dons que o Senhor nos dá, guardarmos os dons que o Senhor nos dá, em vez de usarmos para o teu reino. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos pelas vezes que o Senhor nos chama e nós fechamos os ouvidos para o teu chamado. Nós colocamos outras coisas no teu lugar, Senhor. Trocamos e invertemos as prioridades e deixamos o Senhor de segundo plano. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa em nome de Jesus. Nos perdoa por não sermos gratos, por reclamarmos, murmurarmos. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Em nome de Jesus, nos perdoa. Nos perdoa. Se vocês lembrarem de algum outro pecado, ou se vocês quiserem confessar os pecados de vocês também, podem confessar, como eu falei na pregação, certo? Nós temos a confissão como um dos passos da Techuvá, do arrependimento, certo? Confessar os nossos pecados faz parte do processo de arrependimento, de Techuvá, de retorno ao Senhor. Então, se eu não falei algum pecado e vocês se lembrarem, confessem, escrevam aqui, certo? Ou o pecado que vocês têm, ou o pecado que vocês se lembram, tanto da igreja quanto da nação, ou pecados individuais que possam existir, escrevam para que nós possamos orar por todos. Eu vou olhar Gálatas, ver se tem algum pecado que eu esqueci. Na lista dos pecados da carne, as obras da carne. Eu acho que eu orei todos, mas às vezes pode ser que eu tenha esquecido algum. Perdoa-nos, Senhor, por sermos uma nação que idolatra, Senhor, feiticeiros, Senhor, que idolatra médiuns, espíritos, que busca, Pai, salvação nessas fontes, Senhor, em outros deuses, em feitiçaria, em magia, Senhor, em sermos conhecidos, Pai, como nação, Senhor, nação de macumba, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por termos orgulho de falar isso, que somos uma nação que fazemos macumba para os outros, Senhor. Nos perdoa, Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por todas as obras de feitiçaria, de magia, Senhor, por toda a consulta a espíritos e médiuns, Pai, feitas neste solo sagrado que é o Brasil, Senhor. É o teu solo, é a nação escolhida por ti, Senhor. Nos perdoa, Pai, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Nos perdoa, Pai, pelos pecados de discórdia, de briga, facções, divisões. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelos pecados de embriaguez, pela quantidade de drogas, Senhor, que existe no nosso país, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelos abortos, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, pelas vidas, Pai, que são tiradas no ventre das mães, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa. Nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pela quantidade de trabalhadores, de crianças, de trabalho infantil, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa por tantas crianças abusadas sexualmente no nosso país, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, em nome de Jesus, pelo tráfico de crianças, Senhor. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Tem piedade de nós, Senhor, de forma individual e coletiva, Senhor. Tem piedade de nós, Senhor, de forma individual e coletiva, Senhor. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Nos perdoa. Nos perdoa. Nos perdoa.
nos perdoa. Mais alguém, meu povo? Lembrou de algo, quer colocar algo? Deixa eu ver aqui na outra versão se tem algum outro pecado escrito de outra forma. Nos perdoa, Senhor, pelo pecado da ambição, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelo pecado da ambição, de querermos sempre o melhor o tempo todo, Senhor. De buscarmos sempre o melhor para nós o tempo todo, Senhor. Por reclamarmos, por murmurarmos. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. É isso, meus amados. Vocês não se lembram de nada, eu também não me lembro de mais nada. Senhor, nós te pedimos, Pai, ouve as nossas preces, Senhor. Ouve as nossas preces, inclina os teus ouvidos, Pai, a nossa oração, Senhor. Ouve as nossas preces e perdoa os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Não porque nós somos merecedores, mas porque o Senhor é bom. Não porque nós merecemos, mas porque o teu amor é bondoso e generoso. Vou terminar com o Salmo 143. Ó Senhor, ouve a nossa oração, escuta os nossos pedidos por misericórdia e responde-nos, pois o Senhor é justo e fiel. Não nos coloque à prova conforme o seu padrão, porque não somos justos aos seus olhos. Os nossos inimigos nos perseguem e tentam nos esmagar no chão. Tentam nos prender numa prisão escura e estreita como uma sepultura. Muitas vezes o nosso coração se encontra sem forças, em completo pânico. Então nos lembramos do tempo passado. Ficamos pensando nas coisas que o Senhor já fez e meditamos nas obras das suas mãos. Por isso oramos ao Senhor com as mãos levantadas. A nossa alma sente sede do Senhor, como a terra seca deseja as chuvas. Ó Senhor, nos responda depressa, porque o nosso espírito sem o Senhor desfalece. Não se esconda de nós, pois se o Senhor se esconder de nós, nada nos restará a não ser a morte. Mostra-nos o seu amor fiel pela manhã, porque confiamos no Senhor. Mostra-nos o seu caminho, o caminho pelo qual devemos andar, porque a nossa oração é sincera. Senhor, livra-nos do inimigo das nossas almas, porque o Senhor é o nosso abrigo seguro. Ensina-nos a fazer a sua vontade, pois o Senhor é o nosso Deus. Ajuda-nos a fazer a sua vontade, porque o Senhor é o nosso Deus. Que o seu bom Espírito, que o teu Espírito Santo nos guie por caminhos retos e seguros, conforme a tua vontade. Senhor, preserva a nossa vida por amor ao teu nome. Demonstra a tua justiça perfeita, livrando a nossa alma de todo mal, de toda angústia e de todo ataque de Satanás. Por causa do seu amor fiel e cuidadoso por nós, destrua, Senhor, o inimigo da nossa alma. Pois somos teus servos, somos teus filhos e estamos prostrados diante do Senhor.
Te agradecemos, Senhor, em nome de Yeshua, porque sabemos que o Senhor ouviu as nossas orações. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos prostrados aos teus pés. Obrigada pelo sangue de Yeshua que traz a expiação perfeita dos nossos pecados. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já deu a oferta perfeita. E agora nós te entregamos o nosso coração arrependido, contrito e quebrantado no teu altar, Senhor. Para que se faça válido o sangue de Yeshua na cruz por nós. Para que assim os nossos pecados sejam expiados e perdoados por ti. E que possamos, renovados pelo teu Espírito Santo, conduzirmos a nossa vida em retidão. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, misericórdia e graça. Obrigada, Senhor, em nome de Yeshua. Amém. Certo, meus amados, encerro por aqui o culto de oração de hoje. Compartilhem. Compartilhem. Que nós possamos, até o dia de Yom Kippur, nos prostrarmos diante do Senhor. Se preciso for, assista esta live de oração todos os dias até Yom Kippur. Deixemos o Senhor falar conosco. Deixemos o Senhor nos constranger. Nos quebrantemos diante dele. Que a gente possa silenciar a voz da nossa carne, silenciar a voz do mundo e ouvir a voz de Deus nesse tempo. Nos corrigindo, nos exortando, nos direcionando, remindo os nossos pecados, nos lavando com o sangue de Jesus, para que nos tornemos brancos, alvos como a neve. Abraço, meus queridos. Shalom.